E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2026 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui, tá bom? Esse episódio eu queria começar porque, como estamos na semana do carnaval, né? Hoje é segunda-feira de carnaval. E eu queria aproveitar esse carnaval, essa segunda-feira de carnaval, para fazer um especial de carnaval. Não o episódio todo, mas uma parte aqui, pelo menos, dedicada ao carnaval. Porque eu abri aqui no Reddit para ver algumas. Você viu o jeito que eu falei? Com sotaque? Eita porra! Para ver algumas histórias de carnaval, sabe? Pra gente compartilhar aqui histórias de carnaval. Se você tiver alguma história aí bizarra ou interessante ou engraçada de carnaval, manda pra mim aí ou deixa nos comentários que eu até leio no próximo episódio, assim, pra gente poder ter essa interação, tá bom? Então eu queria ler aqui algumas histórias que eu achei aqui no Reddit e que são também líveis, né? É líveis que fala? Quando dá pra ler, porque tem umas aqui que parece muito é, triste, né? Então, mas eu achei aqui algumas aqui e eu queria ler pra vocês essas histórias para você ver que nem tudo é só com você. Às vezes acontece com outras pessoas também. Então você precisa abrir a mente e aceitar. Vamos ver aqui, relato brutal sobre o carnaval, hein? Relato brutal do carnaval. Encontrei. Escreveu errado, né? Já começa por aí. Me encontrei no carnaval solitário. Mano, eu não entendi nada que o cara escreveu. Vamos lá. Olá, eu sou um cara de 26 anos e tenho a vida social bem ativa. Costumo sair para rolê e festa com a rapaziada sempre que posso. Porém, tenho um grande segredo: nunca peguei ninguém. Costumo frequentemente sair com prostitutas, mas nunca arrumei nada sem pagar. Tentei Tinder, nenhum match, troquei ideia no Instagram, nunca desenrolei nada. Quando vou pro rolê, nunca recebo um indicativo de interesse. Mano, eu não duvido disso, sabe por quê? Porque tá muito bem escrito. Tirando a primeira parte ali que não dá pra entender nada, isso aqui tá muito bem escrito, muito bem pontuado. Isso aí com certeza é uma pessoa que é uma pessoa inteligente que fica mais tempo lendo do que eu não lembro quem escreveu isso aqui. Não foi eu não. Tá entendendo? Então, eu não duvido porque a pessoa tá escrevendo muito certinha, pô. A pessoa que escreve certinho assim, não saiu pra rua pra fazer bagunça e usar droga. Porque você conversa com alguma pessoa, se você tem pessoas no seu convívio que usam drogas e saem pra balada, e sabe, que vive esperando sexta-feira, sabe essa pessoa? Que vive a semana inteira falando, pô, sexta-feira tem a festa, sábado tem não sei o quê, e domingo é ressaca porque tem futebol, sabe? Sabe essas pessoas? Pede pra ela escrever uma história de 3 linhas. Você vai ver o tanto de erro de português, falta de pontuação, sabe? Um monte de coisa errada. Por quê? Porque a pessoa tá vivendo. Quem tá vivendo não tem tempo de aprender a escrever. Ou uma coisa ou outra. Ou você sabe escrever, ou você tá vivendo a vida loucamente. Não tem como ser as duas coisas. Tá bom? E essa pessoa aqui, pelo jeito que ela tá escrevendo, certinha, eu não duvido não, rapaziada. Porque tá muito bem escrito pra ser uma pessoa que vive a vida loucamente. É, mas ele falou assim, ó, mas cara, você é feio? Tá perguntando. Na minha opinião, não tem muito a ver com a aparência. Não sei dizer em relação ao rosto, mas muitos amigos meus que em critérios objetivos como a altura, o shape, estão abaixo de mim. E foda-se isso. Mas mesmo assim desenrolam muitas minas. Esse cara aqui eu não sei não, velho. Eu tô desconfiando, não foi eu que escrevi não. Tento ao máximo melhorar minha aparência, treino, faço skincare e leio sobre... Ah lá, ixi, leio sobre moda. Ih, rapaziada, isso aí eu não sei não, hein. Que palhaçada, velho. Bom, mas aí, a pessoa é uma pessoa que se cuida, né? É, leio sobre moda. Caralho, quem lê sobre moda, mano? Mas tá vendo? Lê. É bicha? Será que é bicha? Direto em rolê, ouço falar que fulana quer ficar com X amigo meu e eu sempre faço a boa. Na moral, até chego também se o cara pedir. Mas nunca ouvi falar de alguma se interessando por mim. Nunca falaram que alguém quer ficar comigo e tal. Caralho, que triste, velho. Como é que. Porra, você tá vendo? Eu tô falando isso mais por mim mesmo, não sei por vocês, rapaziada. Mas eu tô falando isso aí.
Mas por mim, agora, graças a Deus, eu tô bem, né? Tô num relacionamento, tô morando junto, tô feliz, mas a vida é difícil, tá? Não é fácil pra todo mundo, não. Quando o bonde dispersa, eu sempre sumo o máximo que puder pra fingir que peguei alguém. Caralho, mano. O cara vai lá pro banheiro lá, o cara fica no banheiro, um tempão lá no banheiro, segurando a fila, que fila de balada, fila de rolê. É um puta lugar, cheiro de mijo. Os caras ficam na fila pra mijar no chão. Eu nunca vi isso, pô. Se for mijar no chão, mija em qualquer lugar. Aí um monte de gente querendo mijar lá e ele só fingindo que tá. Decidi então ir pro carnaval com os caras, porque o carnaval tem fama de ser fácil de pegar alguém. E aí o que aconteceu? Recebi zero olhares, zero rumores e fui o cupido de geral. Os caras me respeitam muito por isso. E sumi pra fingir que peguei alguém. O cara, o cara só some no rolê, velho. Caralho, bicho. Que triste. Se nem no carnaval rolou, aceitei que vou morrer assim e é isso. Autoestima. Isso aqui é autoestima. Como eu descarto a aparência como motivo, creio que seja outro, a inexperiência. Um cara da minha idade sem experiência se torna um repelente natural de mulher. O porquê? Não sei. Deve ser o instinto feminino inconsciente de detectar virgão mais um bloqueio bizarro. Caralho, a pessoa escreve muito bem, pô. Olha aí, ela tem ideias engraçadas. E uma pessoa de... Ixi. Então. Tá vendo como que é? Mas assim, uma pessoa assim tem um senso de humor pra escrever desse jeito aqui. Pra falar que a mulher tem o instinto feminino inconsciente de detectar virgão. Isso é engraçado, pô. Tá ligado? Uma hora vai dar certo. Isso é engraçado. Uma hora vai achar alguém que vai dar risada dessas baboseiras aí. Só precisa conversar com um monte de gente, né? Vai contando piada aí, pô. Tá na fila do mercado, vê alguém, vai pra cima. Uma hora alguém vai rir. A grande diferença entre meus amigos e eu é que eles aprenderam a desenrolar com mina na juventude, enquanto eu fui criado como crente. Aí não tem o que fazer, velho. A igreja é sempre assim, ela ajuda também algumas coisas, mas às vezes também atrapalha, né? Resumindo, aproveitem a adolescência. Quando te zoarem por ser bebê aos 16, corra atrás. Nada de não, nada de não ligar ou pode acabar bebê aos 26. Agora você tem minha idade? Terapia. Não pra pegar mulher, mas pra não piorar. Caralho, mano. Ó, essa aí é o pessoal muito autoconsciente, né? Que fala. É assim que fala, não sei se fala assim. Mas, pô, uma pessoa dessa aí, com certeza, tá vivendo a vida errado, pô. Porque assim, ou você é uma pessoa igual a pessoa que escreveu aqui, que é uma pessoa consciente sobre a vida e as dificuldades dela, ou você ignora tudo isso e vai pra cima. Tá entendendo? Não tem como você ser as duas coisas. Não tem como você ser uma pessoa consciente da vida e da dificuldade que é igual essa pessoa que tá escrevendo. E você também, ao mesmo tempo, ser o garanhão, o cara que sai no rolê, tá ligado? Não tem como. As duas personalidades, elas não se dão, não vai. Não tem como. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você sabe que, que, que não é, tá ligado? É, ou as pessoas que saem desse tipo de rolê e sai, pega geral e desenrola e não sei o que lá, ela acorda no outro dia e fala assim, porra, que louco, mano. Só que ela tem que trabalhar, ela tem que, sabe? Aí ela vive, sabe? A semana dela não faz diferença nenhuma, a semana dela. Só pra chegar na sexta-feira e ela fazer a mesma coisa, mano. Então o que você prefere? Viver 2 dias, que é sábado e domingo, ou viver todos os dias? Você vai ver todos os dias um pouco mais triste. Porém, você vai viver todos os dias. Entendeu? Essas pessoas não vivem todos os dias. Elas passam pelos dias pra chegar na sexta-feira e no sábado pra poder usar drogas e curtir, sabe? Então, ele continua aqui, ó. Você pode não ser um bom pegador, mas deve seguir sendo um bom filho, bom amigo e... Ah lá, viu? Uma pessoa... Viu? Uma pessoa consciente, pô. Que ela quer ser uma pessoa boa. Só que não vai combinar com a personalidade de sair pegando geral aí no rolê. Bagulho. Não dá, filho. Sua parada é outra. Sua parada é outra parada. Às vezes seu rolê não é esse rolê aí que você tá saindo com a galera. Apesar dos caras tá te ajudando, os caras tá junto com você e te respeitar porque você ajuda eles também, não é essa parada. Você não é do carnaval, é isso. Você não é do carnaval.
Caralho, velho, que triste, mano. Ó, Bom, no final aqui ele deixa o recado. Ó, bom carnaval e usem camisinha, viu? Uma pessoa consciente. Porque as pessoas que vão pro carnaval, elas não têm essa consciência. É por isso que nasce um monte de gente no, em setembro, não. Em novembro, né? Nasce gente pra caralho. Doença. Ixi, maluco. Tem que fazer campanha. O Brasil, se não faz campanha, tá fudido. Então, ó, esse foi o relato brutal do carnaval. Uma pessoa com autoestima muito baixa. É, em algumas partes que eu me identifiquei também por causa disso. Então, é isso. Uma pessoa assim não é do carnaval. Se você é assim, se você se sente esse tipo de pessoa, o carnaval é pra quem é desenrolado. Se você não é desenrolado, não vai. Aqui, ó, vamos ver outro aqui, ó. Não sou do carnaval, não gosto, mas tenho uma lembrança bizarra. Nasci em Minas, mas vivi no interior de Goiás até os 18 anos. Mas uma vez por ano eu ia para São Paulo rever meus tios que morava para essas bandas. Geralmente era nas férias escolares, mas uma vez vi no carnaval com a minha tia e a minha tia e minha mãe, irmãs de um tio que morava em uma cidade chamada Santo André. Santo André é onde? ABC? É isso? É, né? Eu não sei também. Tinha 14 anos e parecia que tinha menos por ser magrelo, baixinho e pela cara sem pelo. É claro, pô, você tem 14 anos. Quem vai ter pelo na cara com os 14 anos, pô? Só o Tony Ramos, talvez. E o Chewbacca. Não tava acostumado com a cidade cheia de gente, movimentada pra caralho. Morava num sítio. Fomos em uma lanchonete e quis sentar em uma mesa que ficava é, na lateral. Vi um vidro que dava pra um lado de fora pra ver o movimento. Quando tava comendo, Quando tava comendo lanche, passou um bloquinho de carnaval do lado de fora. Um cara vestido de mulher com uma micro saia rodada que dava pra ver a calcinha por baixo. Caralho, velho. Ô, e esse cara. Tava o cara vestido de mulher que tava com a mini saia e dava pra ver a calcinha. Caralho, mano. Por que, que o cara tá de calcinha? Se você tiver de mulher, é por fora. Você não precisa usar, tá ligado? Você não precisa usar tudo da mulher. Não precisa colocar a calcinha. A não ser que você, claro, né? Às vezes é um trans. É isso? Era isso, né? É. A micro saia dá pra ver a calcinha por baixo. Jogou o chantilly chantilly no vidro da lanchonete, do lado de fora, onde a gente tava, e lambeu de um jeito bem sensual, olhando pra mim. Caralho, velho. O maluco com 14 anos. E o cara faz isso. Não sou tímido, mas dessa vez fiquei tímido pra caralho. Não sabia onde enfiar minha cara. Minha tia rachando o bico e minha mãe séria, horrorizada. Mas ela também ficou sem graça. Porque ele fez isso olhando pra mim e pra ela. Caralho, olha o tipo de gente que vai pro carnaval, pô. Você é o tipo de gente que faz isso? Se veste como mulher, anda por aí com chantilly e fica sensualizando pra crianças de 14 anos e uma senhora do interior de Minas Gerais? Não, pô. Você não faz isso? Você nunca pensou em fazer isso? Se você fala assim, caralho, eu nunca faria isso. Você não é do carnaval. O que me deixou mais fudido de vergonha foi a lanchonete toda olhando nossa reação. Até a dona sair puta da vida porque ele sujou o vidro. Caralho, tem mais isso, né? E chamou uma das atendentes pra limpar. Olha aí, ó, o CLT, ó. Viu? A pessoa sofre, pô. Você acha que essa mulher é igual a do carnaval? Não gosta. A dona fingiu que tava brava só, mas e o movimento lá? Tava bombando. Mas a CLT não, a CLT teve que limpar, ela ficou com prejuízo. O moleque ficou com a vergonha, mas quem ficou com prejuízo foi a funcionária. Mas pensa na vergonha de 3 jeca que não tinha costume de cidade grande. Nunca mais viajamos no carnaval. Mania besta de Fulião achar que todo mundo curte essa porra. E fazer isso comigo foi sacanagem pela idade. É verdade, né? Os carnaval, todo mundo acha que o carnaval é pra todo mundo. Todo mundo fala, ah, bom carnaval, bom carnaval. Que carnaval o quê, pô? Deixa eu. Ó, fiquei doido. Esse aqui é outro, tá? Fiquei doido em um bloco. Meu amigo foi embora. Resolvi continuar doidão. É, pós o bloco. E fui emendando em um bloco e outro até me ver cansado e prestes a tirar um cochilo. Em uma árvore isolada. Pra me recuperar. Acordei com uma faca encostada no abdômen e 2 caras pedindo meu celular. Caralho, velho. A vida de um fulião não é fácil, não, viu? Então é isso. Se alguém tiver aí história de carnaval, manda aí, comenta aí nos comentários aí pra gente poder ler, tá bom? Se tiver alguma bem legal,
engraçada ou triste também. Às vezes pode ser triste, né? A gente lê aqui, pô. Vamos compartilhar, vamos fazer essa troca, tá bom? É isso, estamos no carnaval e vamos curtir. Sabe como você pode curtir o carnaval de um jeito bem maneiro, assim, um jeito bem responsável, um jeito bem feliz? Se inscrevendo no meu canal do YouTube. Se inscreve aí no canal do podcast no YouTube. Segue aí na plataforma de áudio se você tá escutando na Apple Podcast, no Spotify, sei lá. Segue aí pra sempre você receber a notificação dos episódios novos. Toda semana tem episódio novo, mas às vezes você acha que não saiu porque não recebeu a notificação. Então ativa as notificações aí, porque vai sair episódio toda semana, tá bom? Também tem o canal de cortes, que tá saindo vídeo todos os dias, então segue lá no canal de cortes. Cortes André Otávio Podcast, tá na descrição aí o link, você vai direto pro canal. E lá também tá indo bem, assim, alguns vídeos vai bem, outros não, né? Mas alguns vídeos vai bem. Então, se inscreve lá para ajudar, não custa nada, é de graça e vai ser uma forma de você curtir o carnaval de forma responsável. Tá bom? Também tem o Instagram do podcast, André Otávio Podcast. Lá eu tô sempre postando episódio novo, sempre que sair episódio novo eu posto lá. Sempre que sair vídeo novo no canal de cortes eu posto lá. Sempre que sair qualquer coisa relacionada ao podcast, eu posto lá no canal de cortes. Então, segue no canal de cortes não. Eu posto lá no YouTube, no Instagram do podcast. Então, segue lá que não custa nada, é de graça e você vai me ajudar bastante, certo? Esse ano aqui eu tô com a meta de investir mais no podcast, né? Eu queria começar a gravar em vídeo, montar um estúdio aqui em casa. Eu vou também fazer um curso aí daqui a alguns meses eu vou entrar num curso de radialista e eu já falei no último episódio aí. Então, se você quiser me ajudar nisso, se você quiser me ajudar a investir no podcast para ter essa troca aí financeiramente, tá bom? Você pode fazer isso pelo Pix, tá aí na descrição, Pix, andré.otavio@outlook.com. Manda lá um Pix, um valor qualquer que não for fazer falta para você, que vai me ajudar bastante pra gente poder investir nesse podcast aqui e criar uma parada maneira, certo? Então conto com a ajuda de vocês, se você puder. Se você não puder, tá tudo bem também. O importante é você continuar aqui escutando o podcast e fazer essas coisas que não custam nada, que é se inscrever no canal, seguir no Instagram, sabe? Essas paradas assim não custa nada. Então, pô, se não vai ajudar de um jeito, ajuda do outro, certo? Mas se você puder me ajudar com alguma graninha aí, qualquer valor vai ser muito bem-vindo, vai me ajudar bastante, porque esse ano aqui, ih, maluco, ó, esse ano vai ser o ano de investimento e ano que vem vai ser o ano de colheita. Certo, rapaziada? Então me ajuda aí, porque eu tô precisando. Fechou? Então é isso. Eu queria falar sobre shows, porque essa semana eu fui a alguns shows e foi bem maneiro, assim. Eu fui no show do Thiago Ventura, que teve aqui em Campinas. Ele fez show lá no Hilários, né? O Hilários Comedy Bar, Campinas. E foi bem maneiro. E eu fiz o show, fiz a abertura. E, mano, foi muito estranho, tá ligado? Foi muito estranho porque o Ventura, ele fez uma semana antes. Eu até falei no último episódio. Ele fez 2 sessões aqui no Teatro de Campinas, no Oficina do Estudante, lá no Shopping Guatemi. Ele fez 2 sessões lotada pra, tipo, 500 e pouco. 500 e alguma coisa, assim. Então tinha mais. Juntando as 2 sessões, tinha mais de 1.000 pessoas. E aí, uma semana depois, ele foi nesse Comedy Club que tem aqui em Campinas. Então, mano, ele não vendeu. Ele não conseguiu esgotar a casa, porque a casa lá é grande também. Cabe mais de 400 pessoas, assim. E aí, ele não conseguiu esgotar a casa. E aí, eu fui fazer o show, assim. Fui fazer a abertura, né? E aí, mano, quando eu entrei no palco, eu meio que tomei um choque, porque lá eu sou acostumado. Os caras, eles entregam bastante VIP, né? Pra encher a casa, pra sempre ter um show lotado lá. Só que como era o show do Thiago Ventura, eles não deram VIP pra ninguém, só foi venda de ingresso. Então quem tava lá foi porque comprou. E aí, mano, quando eu entrei no palco, eu tava esperando ver a casa cheia, né? E aí quando eu entrei, eu vi que a lateral tava meio vazia, assim. A frente tava cheia, tinha mais de 300 pessoas, sei que tinha. Tinha muito mais do que meia casa. Porém, na minha cabeça, tava lotado. Na minha cabeça, o bagulho tava bombando, mano. Falei, porra, isso aqui vai estourar de gente, velho. Thiago Ventura aqui. Maluco, se vem qualquer boroca vem fazer show aqui, tá sempre lotado. Imagina agora o Thiago Ventura. Eu falei, pô, vai tá bombando, né? Putz, estourei, vou fazer show pra plateia cheia e vou me redimir desses últimos shows fracassados que eu tive aí nesses últimos dias, né? Subi no palco. Quando eu olhei, mano, não tinha esse tudo de gente. E aí eu tomei um susto, mano. E aí eu tomei um susto de ficar tipo assim, porra, e agora, velho? Não, e agora não, né? Mas foi um baque
baqueou. Foi um baque que baqueou. E aí outra coisa também foi o retorno, porque o retorno do palco, eu acho que ele tava muito alto, mano. E aí eu tava falando e parecia que eu tava falando só pra mim, mano. Tava muito alto, assim, tava estranho de ouvir. Eu não sei se é o Thiago Ventura, ele prefere o áudio desse jeito. Não sei como que é o esquema dos caras. Porém, pra mim, tava estranho. Eu não esperava que o retorno ia estar alto daquele jeito, sabe? Então foi meio estranho, assim, pra mim escutar. E aí foi dois baques ao mesmo tempo, assim. Um foi de ver a plateia que não tava cheia. E aí, isso aqui, tipo assim, não muda nada. Porém, eu não tava esperando. E aí, na minha cabeça, eu comecei a pensar, pô, por que não tá cheio? No palco, eu não precisava ficar pensando nessas coisas. Não tem nada a ver comigo, pô. Só tinha que ir ali contar minhas piadas, fazer um show maneiro e ir embora. Mas não. A cabeça do palhaço aqui tava. E aí, baqueou. Fui falar, áudio estranho, me baqueou de novo. E aí, mano, tipo assim, quando eu falo que eu fiquei nervoso, que eu fiz alguma coisa, fiz outra, eu preciso sofrer a consequência disso. Quem é comediante tá ligado. Só que sem parecer que eu tô fazendo isso. Só que sem parecer que eu tô sofrendo, mano. Então eu preciso continuar. Só que como você continua, tá ligado? É muito. É uma parada, sei lá, mano. E aí eu entrei nas piadas. E aí eu comecei a contar elas. Peraí que desligou o ventilador aqui. Vou ligar de novo. Aí, mano, eu entrei nas piadas e. Só que pensando nisso, sabe? Então eu fui meio que contando no automático. E aí tinha uma outra coisa acontecendo na minha cabeça, que era o quê? Será que eu testo? Porque assim, eu tenho algumas piadas que eu tô fazendo agora sobre estar morando em Campinas. Eu falei, mano, será que eu faço as piadas novas? Só que aí eu entrei na outra piada que eu já ia abrir com ela já. E aí eu fiquei pensando nisso, mano. Plateia não tá cheia. O microfone tá estranho, o áudio tá estranho pra mim. É, será que eu testo? Será que eu não testo? Mas eu tinha que fazer só 5 minutos. Então eu não sabia se ia dar tempo. Se eu fosse fazer o teste, qual piada eu ia cortar? Tá ligado, mano? Eu comecei a pensar em muita coisa. E aí esse foi meu erro, sabe? Eu não precisava, tipo assim, coisa na minha cabeça. Não precisava fazer isso. Aí eu entrei numa piada, e aí eu acabei, a galera riu, eu entrei em outra. Tá ligado? Eu não terminei minha piada, mano. Ficou meio sem sentido até. Porque eu fiz uma piada, fiz até a metade, a galera riu numa parte dela, e eu saí, fui pra outra. E aí, quando eu tava fazendo a outra, eu pensei, puta, mano, eu pulei a piada, velho. Será que dá pra voltar? E aí eu comecei a pensar na plateia, no som, se eu testava, eu pulei a piada, dava pra voltar. Mano, eu comecei a pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Eu já tava pensando em um monte de coisa já. Aí eu comecei a pensar em mais coisa ainda. Eu falei, puta, não dá pra voltar, mano. Aí eu olhei no cronômetro e falei, porra, e agora? Pra que lado que eu vou? Porque, sabe? Eu tenho que fazer callback, eu conto qual piada. Mano, desestabilizou muito, assim. E aí eu não sabia, mas tipo assim, eu fui no automático, né? Fui contando as piadas, fui olhando no cronômetro. Aí eu falei, pô, qual piada que dá pra eu fazer? Qual piada que eu vou precisar cortar? Comecei a fazer, meio que tentando sentir a plateia, assim, o que eles estavam rindo. Mas muita coisa passando na minha cabeça e, sabe? Eu acho que eu vacilei nesse show de achar que tava ganho, tá ligado? Tem muito disso, assim, porque lá é um lugar que sempre foi show bom. Então, eu tava esperando que ia ser um show bom de qualquer jeito. Falei, mano, eu posso subir lá e falar qualquer coisa que o show vai ser bom. Então, mano, eu tava muito tranquilo, eu tava até menos nervoso, sabe? Eu tava. Eu não levei tão a sério quanto eu deveria ter levado, sabe? Eu levei mais na. Porra, vou, sabe? Não precisa também, sabe, você encher sua cabeça de preocupação. Mas também não encher a cabeça de preocupação, não pode, tá ligado? Você tem que entrar ciente do que você tá fazendo, mano. Você tá fazendo um trampo ali. Só que eu entrei muito relaxado, sabe? Muito despreocupado, talvez. Mas assim, o show não foi ruim. Eu sei que não foi ruim. Tipo assim, não foi bom também, né? Falar que foi bom, eu vou estar mentindo. Mas eu sei que não foi ruim, porque eu conversei com a galera lá que tava lá depois, e eles falaram assim, não, pô, nem pareceu que foi de propósito e tal. Então eu fiquei feliz por isso, porque eu não transpareci que eu tava nervoso, assim, que eu tava pensando nesse monte de coisa, que eu cortei a piada sem querer, sabe? Pareceu que foi de propósito, assim. Então, mano, essa é a parada da frequência, né? Quando você faz com mais frequência, você consegue mascarar essas coisas. Apesar de você estar sofrendo, você tá nervoso, você tá tremendo, você tá pensando em outra coisa, você, sabe? Você consegue disfarçar esse monte de coisa. É igual aconteceu de novo essa semana
que foi na abertura do show do Gilbert César. Ele fez o solo dele de novo no Hilários, só que dessa vez foi aqui no Hilários Campinas. E, e eu fui fazer a abertura, sabe? Eu tive que fazer o. É, fui o primeiro comediante, sabe? Então eu subi e tive que meio que conversar com a plateia, explicar como é que o show ia rolar e todas essas coisas. Então, mano, eu tava muito nervoso. Tipo assim, pra caralho. Tanto que aconteceu uma coisa muito ruim, que eu cheguei atrasado lá. Eu cheguei muito em cima da hora. Tá ligado? O artista que vai abrir o show é o cara que chega atrasado, não é nem o comediante principal. E aí atrasaram o show por causa disso. Atrasaram alguns minutos só. Tipo assim, foi, sei lá, uns 10 minutos. Mas atrasou, né? E aí eu cheguei lá e já tive que subir no palco, sabe? Não teve aquele momento de nervosismo, de pensar no que eu ia fazer, nem nada. Foi tipo assim, pô, cheguei lá, cumprimentei todo mundo, o cara já soltou a vinheta e eu já fui subir pro palco, mano. Então, foi bem sabe? De susto, assim. Eu subi no palco no susto. E aí eu tava nervoso pra caralho, assim. Eu subi no palco nervoso. Só que eu consegui conversar com a plateia, eu consegui explicar, assim. Não falar que foi bom também, mas também não foi ruim. Sabe? É isso, pô. É você tentar não fazer um trabalho ruim. Mas eu tava muito nervoso, mas eu tava conversando com a plateia. Eu tentei explicar como é que foi o show. Sabe? Eu tentei contar as piadas. Na hora das piadas, eu subi, aí eu falei assim, pô, vou testar, eu tô aqui já, mano. Eu não vou ficar, tipo, toda vez postergando pra testar as piadas, fazer as piadas novas. Eu falei, mano, eu tô aqui, eu vou fazer e foda-se. Como eu tinha um pouco mais de tempo, né, pra fazer, talvez se não desse tão certo, eu poderia vir pra as piadas que são um pouco mais garantidas e tentar levantar um pouquinho mais o show depois de ter falhado tanto. Mas aí eu fiz o quê? Eu entrei nas piadas novas no susto. E aí eu fiz o. Mano, eu fiz uma parada que eu fiz poucas vezes isso. E é legal fazer isso, mas também é um legal perigoso. Que é o quê? Eu contei piada que eu não escrevi. Não que é piada dos outros, mas assim, geralmente as minhas piadas eu sento e escrevo elas, né? Seja no caderno, seja no notebook, seja no celular. Eu tenho elas escritas, né? Mas essa, em questão, eu não escrevi em nenhum lugar. Tipo assim, eu pensei, eu falei, pô, isso aqui é engraçado de falar, hein? Vou tentar fazer. E aí eu fui lá, subi e fiz, mano. E aí, tipo assim, é maneiro fazer isso, porque você, pô, você parece que você tem uma liberdade criativa maior, que você consegue, sabe? Até na hora que eu tava fazendo, eu consegui, sabe, pensar em outras coisas que dava pra eu falar ali. Eu acho que eu até cheguei a falar, mas é muito perigoso, né? Porque isso não dá certo, você vai pra onde? Mas, mano, o bagulho é o quê? É tentar. Então, mano, eu fiquei feliz porque eu tava nervoso, mas eu consegui fazer o show, eu consegui testar essas piadas novas, que também não. Porra, André, você testou pra caralho. Não, sei lá, deve ter dado 1 minuto e meio, assim, de coisa nova, mas ainda assim é alguma coisa, sabe? Então, eu fiquei feliz de ter feito o show, de ter conseguido. E outra, né, que eu tava falando sobre o nervosismo. Depois que eu saí do palco, que eu tava nervoso pra caralho, assim, eu tava com a boca seca. Porque, mano, eu cheguei e já subi no palco, tá ligado? Mas aí o Thiago Ferreira tava lá e falou: Não, mano, tava de boa, pareceu que você tava tranquilão, assim, você conversou normal. Então, mano, eu fiquei feliz por ter. Eu consegui disfarçar todo o nervosismo que eu tava sentindo, assim, no palco, sabe? Mas foi bem maneiro, assim. Eu fiz esses dois shows lá, que foi no mesmo lugar, né? Nos dois foi no Hilários. E os dois não foi ruim, mas também não foi bom. Foi ok, tá bom, tá. Fazer o quê? É isso aí, a vida é assim mesmo, né? A gente tem que aprender com isso. Agora o próximo show meu, só Deus sabe. Não tem nada marcado. Caralho, eu não gosto de ficar falando isso aí porque eu fico chateado, mano. Mas, mano, aconteceu. Eu fui no show do Afonso Padilha também, que ele veio aqui na sexta-feira, né? Ele veio fazer show lá no teatro. E aí, fazia tempo que eu não colava assim pra ver o show dele, assim. Acho que esse ano ele ainda não tinha feito nenhum pra cá, né? Tá voltando agora a fazer show. Falei, pô, vou lá assistir, né? Aí eu fui lá assistir. E aí o Afonso Padilha, talvez até ele vai falar, ele tá fazendo show sobre isso, né? Então, em algum momento aí você vai ver ele falando disso. Mas ele fez aquela cirurgia de colocar cabelo, sabe? Quando a pessoa tira o cabelo da nuca e coloca na frente, assim, pra quem tá ficando calvo. E aí ele fez essa cirurgia, né? E aí, mano, ele fez isso no final do ano. Não, acho que ele fez no começo do ano, em janeiro, se eu não me engano. E aí ele começou a fazer um show e fazer piada sobre isso. Só que o desgraçado, ele não fez 1 minuto e meio de piada sobre isso. Ele não fez 5 minutos. Caralho, fez 5 minutos novo de piada. Caralho, você é foda em 5 minutos novo. Não, ele não fez isso não. Rapaziada, o Afonso Padilha, ele fez 40, que eu contei, né? Eu acho que foi até um pouco mais. 45 minutos sobre o cabelo novo.
45 minutos de teste de piada. Não é que, tipo assim, eu não sei nem como você decora isso. Porque uma pessoa decorar 45 minutos de piadas, antes de começar a fazer show, eu ficava preocupado. Eu falei, mano, como é que eu vou decorar um show solo? Não tem como decorar um show solo. Porém, depois que eu comecei a fazer, eu descobri que você não precisa decorar 50 minutos. Você precisa decorar, tipo assim, uma piada de 2 minutos, depois uma piada de 5 minutos, depois uma piada de 7 minutos. E aí você vai decorar. Não tem como você não decorar isso. Você vai decorar essas piadas e depois você vai juntar tudo e vai dar 50 minutos. Então eu entendi isso bem depois que eu comecei. Antes de começar a fazer show, eu falava, mano, como é que eu vou decorar essas porra tudo? É fácil de decorar. Só que, mano, o maluco decorar 45 minutos, aí ele tá desafiando a gravidade racional da espécie humana e cômica. Que isso? Maluco, ele fez 45 minutos novo, mano. E aí eu fui perguntar pros caras, eu falei, ô, o Paulo Torres, né, que viaja com ele e abre o show dele. Eu perguntei pra ele, eu falei, ô, quantas vezes ele fez esse show? Aí ele começou a contar lá, ele falou, eu acho que essa é a quinta vez que ele tá fazendo esse show. Eu falei, não é possível, mano, o maluco tá fazendo pela quinta vez e ele fez 45 minutos novo? Ah, vai tomar no cu, né? E tipo assim, depois dos 45, ele fez outras piadas, e aí eu já não sei se é nova ou não. Eu nunca tinha escutado, então pode ser que seja uma piada que ele já tava fazendo um pouco mais de tempo e ele fez ela garantida pra fechar, ou talvez seja piada nova também, eu não sei. Mas sobre o cabelo, ele fez pelo menos 45 minutos. Eu fiquei, mano, vai tomar no cu, pô. Quem faz 45 minutos novo? Não faz um mês que o cara fez a cirurgia e ele já tem 45 minutos sobre isso. Mano, eu tô morando aqui em Campinas. Vai fazer 3 meses, mano. 3 meses e pouquinho. Eu tenho 2 minutos e olha lá. 2 minutos talvez de piada. O maluco tem 45. Caralho, bicho. E aí ele saiu do palco, né? Depois do show ele saiu. E tipo assim, 45 minutos testando, eu faço 45 minutos testando. Eu acho que eu consigo fazer. Eu tô aqui falando isso, mas se eu escrever 45 minutos, eu vou testar. Só que não vai ser bom. Não tem como ser bom. O desgraçado fez 45 minutos bom. Eu fiquei impressionado porque eu perguntei e o Paulo falou que talvez seja a quinta vez. Eu falei, mano, não é possível, velho. É um show pronto já. O bagulho não parece que ele tá testando. Parece que. E aí ele saiu do palco e aí a gente tava conversando sobre o show, sobre as piadas e tal. E aí ele falou assim: ah, essa foi a terceira vez que eu fiz. Não foi 5, foi 3, maluco. Foi a terceira vez que ele fez esse show, essas piadas. Mano, é impressionante, assim. Caralho, muito engraçado. O maluco testar com pelo menos 45 minutos novo. É impressionante. Numa qualidade muito boa. Mano, muito foda. Muito foda. E tipo assim, como é um tema tipo assim, agora ele tá careca, né? Ele acabou de fazer a cirurgia e aí fica aqueles cabelinhos crescendo, sabe? Então ele tá no começo do processo. Só que pro cabelo dele crescer e ficar de um jeito, tipo assim, que não parece que ele fez a cirurgia, eu acho que vai uns 6 meses. Então, mano, daqui 6 meses, com certeza ele vai lançar esse especial falando sobre ter ficado careca. Porque aí depois o cabelo dele cresce, aí ele volta a fazer piada sobre outras coisas. Mas, mano, impressionante o maluco fazer 45 minutos de piada nova. Caralho, velho. Mano, tipo assim, isso aí é uma parada que quando eu vou nos shows, eu gosto de assistir o show pra ver, né, o que a pessoa tá fazendo, o jeito que ela tá fazendo. Mano, eu gosto de estar. Uma coisa que eu tô sentindo, desde o ano passado já. Desde o ano passado, antes de eu me mudar pra cá, eu já tinha parado de colar nos shows, tanto que eu fiz pouquíssimos shows, mas eu tô muito desconectado da comédia. Então, mano, antes eu andava com comediante o tempo todo. Eu colava com o Gilbert, toda semana a gente ia pra algum show, e aí eu e o Gilbert já tava junto, mas nós ia pra algum show e encontrava outros comediantes. Então, a cabeça de comediante tava ali ativa, sabe? O tempo todo pensando em piada, ajudando em piada dos outros, pensando em piada pra mim, mas sabe, em contato com a comédia. Agora eu tô longe da comédia. E aí eu tô sentindo a minha comédia morrer. E tipo assim, não é só papo de. Mano, isso acontece muito, pô. Porque agora eu não tenho mais contato com comediante. Eu tenho contato com pessoas que não tá nem aí pra comédia. E que tem gente que nem sabe que eu sou comediante. E que não tem graça. E aí, mano, parece que o músculo cômico, ele vai, sabe, ele vai se contraindo assim, ele vai diminuindo. Mano, é muito ruim, mano. É uma sensação muito ruim. Então eu gosto sempre que possível, colar nos shows pra eu ver o show, pra eu conversar com os comediantes, pra ter essa parada do gatilho cômico funcionando na minha cabeça ativo, mano. Porque senão é uma chama que vai se apagar e aí eu perco mais ainda a graça. Então eu preciso colar nos shows. É...
Mas aí é legal porque eu colo no show e eu fico inspirado, sabe? Eu gosto disso porque eu até falei uns episódios pra trás que eu fui no show do Aragão, do Rafael Aragão, não do Renato Aragão, o Didi Mocó, ele tacando. Esse é o nome lá no. Foda-se. E aí eu saí de lá inspirado, porque, mano, muito foda, o cara fazendo piada nova, assim, testando, pô, show bom pra caralho. Isso me dá uma inspirada de fazer e trampar e criar e tentar fazer as paradas. E aí quando eu vou no show do Afonso também fico, porra, isso é foda. Mas aí você descobre que ele fez tudo isso, 45 minutos novo, pela terceira vez, muito bom, numa qualidade muito boa, me dá uma inspiração de falar, caralho, você tem que produzir, você tem que criar, você tem que fazer, mas também dá um tipo assim, porra, mas a régua tá alta pra caralho. Não tem como, dá uma desanimada e uma animada ao mesmo tempo. Dá um tipo, porra, velho, você nunca vai chegar nesse nível. Mas também dá um animado de falar, porra, mas você tem que tentar. Você tem que descobrir qual é o seu nível, sabe? Então fica nesse conflito aí. Mas muito foda, eu fiquei feliz, porque fazia tempo que eu não ia pra nenhum show e, e agora eu tô indo com um pouco mais de frequência assim. Eu espero que depois do carnaval eu consiga manter essa frequência de pelo menos um show, mesmo que eu não for pra fazer, for só pra assistir, mas continuar indo nos shows e encontrando com os comediantes, conversando com o comediante, pensando comicamente, sabe? Pra esse músculo da comédia não se. Como é que fala? Não se perder dentro de mim. Lá ele mil vezes. Mano, essa semana eu vi uma notícia que eu queria ler pra vocês aqui. Porque eu achei muito. Como é que eu posso falar? Eu não sei. Vamos ler a notícia aqui, ó. Irmãos gêmeos do Sul são aprovados juntos em medicina. Tá ligado? Os dois irmãos, os caras são gêmeos e os dois foram aprovados juntos em medicina, mano. Olha é maneiro, tá ligado? Isso é legal pra caralho, os dois serem aprovados. Mas também, imagina o conflito familiar que não existe dentro dessa família. Tá ligado? A competição que não tem entre os dois. Eu sei que irmão gêmeo, às vezes, eles são meio. Mais parceiro do que deveria. Mas eu acho que deve ter também uma rincha assim entre os dois. Tá ligado? Ó, os irmãos gêmeos Gabriel e Gustavo, de 19 anos, foram aprovados juntos em medicina e a família está comemorando. Claro, né? Pô, dois médicos na família. Um cobre o trampo do outro, porque os dois é gêmeo, né? Imagina. Um mete o atestado, o outro vai lá cobrir ele. Os jovens são de Erechim e obtiveram 3 aprovações em medicina em universidades públicas. Gabriel conquistou a primeira colocação na Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade Federal da Fronteira Sul. Caralho, velho. O moleque conseguiu o primeiro lugar. Já o irmão Gustavo foi quarto colocado na Universidade Federal do Paraná. Aí, ó, já começa, tá ligado? Já começa o Gabriel a acordar de manhã e falar, ai, ai, acordei primeiro. Tá ligado? Os caras numa competição, pô. Pô, o moleque passou em primeiro é, é, na, na, em 2 universidades. Tá ligado? Ele passou em primeiro em 2. O outro passou em quarto em uma só. Mas também tem aquilo, né? Tipo assim, será que um é mais inteligente que o outro? Ou o outro, ele é menos inteligente, mas ele vive um pouquinho mais? Porque olhando a foto dos dois aqui, ó. Um tem o cabelo cortadinho, tá ligado? Um tem o cabelo cortadinho, a cara lisa, cheia de espinha. O outro já tem um cabelo mais um pouco mais maior, tá ligado? Tem um bigodinho, um cavanhaque, dá pra ver que ele é mais desenrolado. Tipo assim, como eles estão com o braço escrito, os dois tá com o braço escrito, um tá escrito primeiro lugar medicina, não sei o que lá, e o outro só tá escrito medicina. Então, dá pra saber qual que é qual. Ah, fora outra coisa aqui, ó. Pelo jeito que eles estão parados, dá pra ver que é mais desenrolado, que passou em quarto, ele é mais forte. Porque ele tá com a camisa meio regata, assim. E aí dá pra ver que ele treina. Então ele treina mais que o outro. Então é isso, tá ligado? Tipo assim, um passou em primeiro lugar em 2. Você fala assim, caralho, esse moleque é foda, passou em 2. Só que o outro passou também. Passou em quarto, mas também passou. E ele é mais desenrolado. Então, tipo assim, tá ligado? Ele tá vivendo os dois lados da vida. Ele tá vivendo o lado de profissional e nerd e estudioso, mas também tá treinando, tá com o bigodinho ali em dia, tá ligado? Ah, vai estudar hoje? Eu vou estudar só até as 9. Depois eu vou ali no after party ali, que não sei o que lá. E o outro fala assim, não, eu vou estudar até as 11. Não, beleza, fica aí. Tá ligado? Então, tipo assim, os dois passou. Mas um é mais desenrolado que o outro. Um acorda sozinho, o outro não. É isso.
Ó, Gabriel, que é o que foi aprovado em duas, né? Em primeiro lugar nas duas, que é o menos desenrolado, né? É, por meio do vestibular tradicional e pelo sistema de seleção unificada, que é o SISU. O jovem gaúcho cursou biologia durante o ano de 2024. Depois de 2 semestres letivos, decidiu ir atrás de sonho de ser médico. Em 2025 decidiu trancar a faculdade e voltar aos estudos. Passou o ano inteiro estudando para o vestibular. Viu? O cara passou 10 horas estudando, pô, durante um ano inteiro. Ele revelou que estudava 10 horas por dia remotamente por meio de cursos online. Eu acordava sempre no mesmo horário, às 7 da manhã. Ó, playboy do caralho. Safado. Quem acorda de manhã assim, 7 horas pra estudar, mano? Pô, e o CLT, velho? Viu como a vida não é tão justa assim? Não tem como, pô. Fazia um bloco de. Olha lá, não tá no bloquinho de carnaval, ele tá no bloco de estudo pela manhã e um de tarde. Gostava de terminar como se fosse um curso presencial. Achava que isso é essencial para não perder o ritmo. Resumo. Resumo isso como ter disciplina e compromisso com a própria rotina. Não, é isso, pô. Você tem uma rotina de estudo. Maneiro demais. Mas e aí a vida CLT? E os boletos? Como é que paga? Tá ligado? Então é playboy safado, né? Já o Gustavo, lá, vamos ver o Gustavo. Ele com certeza tem uma rotina diferente, o Gustavo. O Gustavo acordava 7 horas também, mas ele ia lá meter um treino. Tá ligado? Metia um treino, começava a estudar, acordava às 7 e estudar era 9h30, tá ligado? Porque já tinha treinado, já. Vamos ver. Gustavo chegou ao curso de Direito. 2024 e 2025, mais a paixão pela medicina falou mais alto. Durante o curso de Direito, percebi que queria ter um contato maior com as pessoas, e isso era possível na medicina. No Direito, lidamos muito com papel e problemas. Eu não queria isso para minha vida. Queria lidar com pessoas e não com telas e folhas, contou o jovem de 19 anos. Gustavo tirou a nota do Exame Nacional no Ensino Médio, o Enem, de 2023 e SISU de 2026. Com ela garantiu que precisava ficar, garantiu a nota que precisava para ficar em quarto lugar na medicina. Aí, ó, não contou qual que é a rotina dele, mas, pô, moleque, pô, muito mais desenrolado, pô. Imagina essa família, tipo assim, o orgulho, mas também aquela, tipo, tem um preferido agora, né? Pô, primeiro lugar, pô. Você aí, e o Gabriel? O Gabriel tá estudando lá, mas e o outro lá, o doidinho, o Gustavo? Fala, o Gustavo de novo chegou aí de ressaca. Falou que foi operar uma perna esquerda, operou a direita, tá no. Falou que ele mesmo é o próprio advogado pra defender a causa dele. Cara, mas é maneiro, né? Tipo assim, mostra também a desigualdade do mundo, né? De que, porra, os moleque, dois moleque em casa gêmeos e não conseguiram, nenhum dos dois trabalha. Pô, fica só estudando, só de estudozinho, tá ligado? Pô, vamos trabalhar, rapaziada. Vamos acordar às 7 horas pra ir trampar. Aí depois vira médico aí e trabalha menos ainda. Fica só assinando lá. Isso aí é conjuntivite, isso aí é. Como é que fala lá? Como é que é a doença lá que fica. Como é que é, pô? Esqueci o nome da doença. Virose, isso aí é virose. Pô, 7 horas da manhã, 10 horas por dia pra falar que é virose, não vale a pena, não. Mas parabéns aí pros dois, tá? Pros irmãos gêmeos aí. A família deve estar muito orgulhosa. Diferente da minha família, que não tem nenhum orgulho de mim. E que cada vez que eles me veem, eles se sentem mais decepcionados ainda, tá bom? Mas isso aí é um problema um pouco mais pessoal e eu não quero me abrir aqui pra vocês pra não continuar chorando mais uma vez, tá? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio de hoje. Desculpa aí pelo esse episódio michuruco, meia boca, mas é porque é isso, fazer o quê? É isso que eu tenho. Semana que vem eu prometo que vai ser melhor, tá bom? Vai ter mais histórias pra contar, porque essa semana realmente não aconteceu nada. Eu tive que improvisar aqui alguma coisa. Beijo na bunda de cada um de vocês. Tenham uma ótima semana. Aproveitem o carnaval com segurança e responsabilidade, tá bom? Usem camisinha. Não usem tantas drogas. Não vou falar pra você não usar drogas. Usa, pô. Vale a pena. Mas não usa tanto, tá? Manerem. É isso. Um grande beijo na bunda de cada um de vocês. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. E lembre-se, doe órgãos, hein? É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.